vai falar muito dessa situação, como seria, né, uma hipotética guerra NBC, como seria o day after, o dia seguinte, né, sobrevivência ou não da civilização, da raça humana. Mas eu queria fazer agora, a gente estava conversando antes de começar aqui a entrevista, a gravação, uma cronologia, né? Nós tivemos aquelas 2 bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, ao final da Segunda Guerra Mundial, 1945. Ali a gente pode dizer que começou a era atômica? Olha, a era atômica, na realidade, começa um pouquinho antes, um mês antes, em Alamogordo, no próprio território americano, no deserto de Nevada, quando o primeiro artefato nuclear construído no mundo foi detonado. Era uma bomba de mais ou menos 15 quilotons, mais potente do que a bomba de Hiroshima e um pouco mais potente do que a bomba de Nagasaki. Só explica para a gente, quem está nos vendo aqui, o quiloton. Como é que a gente poderia Quiloton explicar isso? É o seguinte, é uma medida da potência, um quiloton são 1000 toneladas de TNT. Tá? Um megaton é 1 milhão de toneladas de TNT. As principais bombas nucleares que foram utilizadas com alvos determinados humanos, tá, eram armas de quilotons. Tá? A partir de 1957, 58, as armas passaram a ser armas de megatons. Por que a gente fala isso? Porque existe uma diferença entre arma atômica, tá, ou nuclear e arma termonuclear. A arma atômica ou nuclear, ela é construída por fissão. Ela explode porque um núcleo de urânio ou um núcleo de plutônio é comprimido ao que a gente chama de massa crítica. Quando você atinge essa massa crítica, então você tem uma explosão que pode ser no máximo limitada a 1 megaton, 1 milhão de toneladas de TNT. Para você ter uma bomba maior do que 1 megaton, ela deixa de ser uma bomba nuclear, atômica, e passa a ser uma arma termonuclear. Essa arma termonuclear tem uma curiosidade. O gatilho é uma arma atômica. Você usa uma arma atômica para comprimir o hidrogênio e fazer a fusão nuclear, que é como a nossa estrela e todas as estrelas geram energia. Ela, por compressão, ela transforma hidrogênio em hélio. Uma parte desse hidrogênio transformado em hélio é irradiada, menos de 5% é irradiada como calor. É isso que mantém a Terra quentinha e é isso que transforma uma bomba termonuclear num monstro. Ao contrário das bombas nucleares atômicas, as bombas termonucleares não têm limite de tamanho. A maior que foi detonada na história humana até hoje é a bomba Tsar da União Soviética, com 56 megatons. Nós estamos sofrendo os efeitos dela até hoje. A gente tem uma quantidade maior de estrôncio nos nossos ossos, tá? Radioativo, tem uma maior incidência de câncer por causa dessa belezinha que foi explodida numa ilha lá no Mar do Norte. Tá? É possível fazer uma bomba maior do que a Tsar? É. Só que ela não compensa. Por quê? Porque você não tem como pegar uma bomba de 50 megatons, botar num avião, botar num submarino para lançar. Aquilo foi simplesmente uma demonstração de poder, uma demonstração de força. Tá? E é baseado nessa bomba, até que é uma coisa muito curiosa. Você pega um filme que foi um filme icônico sobre guerra nuclear, o Dr. Strangelove, e justamente, Peter Sellers, né? do Peter Sellers, tá? E justamente eles citam uma bomba, tá, que ficava no Mar do Norte, que se houvesse uma guerra nuclear, ela ia explodir e contaminar o mundo inteiro de radiação. Tá? É tudo referência a essa bomba Tsar. Tá? Um fato curioso é que a detonação foi um negócio tão descontrolado que a capacidade de destruição dela ficou entre 56 e 100 megatons. Não se conseguiu determinar exatamente. A Terra tremeu, a ilha virou pó. Que ano foi isso? Isso foi, me desculpa, foi em 60 e pouco. Não tenho assim de cabeça, o Alzheimer já me pegou, não tenho de cabeça exato. Mas está nos livros, qualquer referência está lá. Pelo que você está explicando para a gente, perto dessas bombas de megatons, creio eu,
as armas nucleares de hoje, aquelas 2 bombas que foram lançadas sobre o Japão, que já causaram aquele estrago todo, eram bombinhas, né? Era bombinha de São João. Né? Mas era o que se podia fabricar na época, até que todo o processo de enriquecimento de urânio, tá? E o processo de produção de plutônio ainda estavam se iniciando. O urânio é o material mais pesado que existe na natureza, na tabela periódica. É o que se ensina na escola. Na realidade, não é bem assim. Tá? O plutônio já foi encontrado na natureza, embora seja considerado um elemento artificial. Inclusive, existe um fato muito curioso. Se descobriu, se eu não me engano, na década de 60, no Gabão, um processo natural de um reator nuclear produzido pela natureza, tá? Que chegava a produzir plutônio. Em quantidades mínimas, mas produzia. Por quê? Porque o plutônio, na realidade, se a gente falar, ele é o dejeto do processo nuclear. Você, para ter um reator nuclear e ele não explodir como uma bomba, você tem que ter moderadores. Esses moderadores normalmente são feitos de grafita. Grafite de lápis. Tá? Você bota esses moderadores dentro do reator, eles regulam a temperatura e o processo de fissão do urânio gera um resíduo. E esse resíduo é o plutônio. Periodicamente, você tem que tirar essas barras de grafita, dar uma raspadinha. Claro, não é assim, tem todo um processo, mas sobra aquele plutônio, tá? Que é um lixo, tá? Que não serve para nada. Você não tem como fazer nada com aquilo. Já se tentou reciclar em determinados reatores o plutônio para ele ser reutilizado, não deu certo. Então, o plutônio só serve para uma coisa, fazer bomba. A maioria dos reatores, quando eles foram criados originalmente para produzir plutônio para fazer armas nucleares. Tá? Esses próprios reatores que a gente tem, Angra 1 e Angra 2, são reatores de uma tecnologia antiga, alemã, que a gente comprou, já era meio antiga, tá? E que tinham como principal função gerar plutônio. Thank you.